Hoje o Botafogo deixou de vencer, mais um jogo em casa. O Botafogo está indo para 4 jogos sem vencer, né? Isso já começa já a ter um pouquinho de atenção, né? Porque precisamos, na terceira, precisamos de vencer. E o senhor mexeu na equipe, né? Precisou de mexer na equipe no segundo tempo. E na mexida, o time ele caiu de rendimento. Ele piorou, né, nas mexidas. Como que o senhor vê essa mexida, onde o Botafogo caiu de produção, piorou, e por que não a entrada do Thiago, que quando entrou bem na equipe? Boa noite a todos. Primeiro, queria saudar a família do Paulinho, né, os sentimentos a toda a família, o próprio Paulinho, que sempre foi um símbolo, né, do torcedor botafoguense presente, e a gente reconhece essas pessoas, a gente reconhece o torcedor. Não pensa que do lado de cá a gente não dá atenção ao torcedor, e claro que a gente dá. E a gente tem um carinho enorme pelo torcedor botafoguense e pela nação, e o Paulinho era dessas pessoas especiais, né? Então, todo o meu sentimento à família. Olha, com relação ao jogo, primeiro assim, nós estamos na 5ª rodada e nós estamos ainda modelando a equipe e ao mesmo tempo, alguns jogadores individualmente. Eu preciso saber quem é quem nessa equipe. Essa equipe ela vai ter que me mostrar quem é quem e gradativo para cada jogo, e a gente vai ter que regular. Eu não posso contar só com 11, eu tenho que saber quem são os demais, até para depois a gente ir por um processo. Se nós vamos ter que contratar mais, se nós vamos ter que fazer alguma coisa na janela, o que nós vamos ter que fazer, o que cada um vai entregar de rendimento. É uma competição pesada, tem jogadores experientes que já jogaram, tem jogadores que não, né? Eu sei que o torcedor está um pouco frustrado ali, a questão do Wesley que entrou, o Luizão que desperdiçou a oportunidade. Eles têm treinado bem nos treinamentos, mas treinamento é aquilo, é treino. O jogo ele tem um componente emocional, e aí tem a regulação emocional, tem um estágio de amadurecimento do jogador, né? Se a gente pegar assim, o quanto que o Wesley faz no treinamento, se vocês acompanhassem a fundo todos os dias, vocês vão até me cobrar. Falar, o Wesley tem que entrar e teria que ser até titular, porque é impressionante. Ele errou uma bola ali, se perdeu um pouquinho e aí fugiu do contexto do jogo, ele perdeu o encaixe do jogo. E paciência, nós vamos ter que ter paciência com esse jogador, um jogador jovem, promissor, é um jogador para o futuro, como é o Luizão, quando o clube trouxe, nós compramos a ideia, é um outro atleta promissor de futuro, jovem, como é o Thales, que é da base. Então, a ausência dos experientes, ele faz com que a gente use esses atletas, não tem como. E aí a gente vai medindo a força da equipe. A questão do Thiago, da gente não ter começado com ele, em virtude do quê? Ele iniciou a semana treinando e depois a gente modulou por quê? Porque a gente teve uma troca significativa no sistema defensivo. Vinha o Carlão jogando e a troca do Jordan. Então a gente mexeu em 2 peças importantes do sistema defensivo, por obrigatoriedade, um goleiro e um zagueiro. Então eu não poderia jogar com a mesma formação mais ofensiva ou no encaixe que a gente fez diante do Criciúma, né, porque era um perfil diferente. O Atlético ele tem um componente competitivo, eu tinha que ter 2 volantes de mais contenção, de mais marcação, que foi o Salles e o Maciel, para que a gente pudesse ter o quê? Mais fortalecimento defensivo, proteger mais os 2 zagueiros e dar liberdade para os laterais. Essa era a ideia inicial. Ela funcionou em algumas partes. Nós temos jogada do Brey de um lado, nós temos o Pedrinho avançando com o Zé Hugo do outro. Então, a ideia ela funcionou em geral. Talvez a não entrada de determinado meia, por exemplo, depois, porque colocou o Marquinho, porque não colocou o Thiago que jogou. Aí é característico, o Thiago é de acelerar o jogo. E naquele momento, na saída do Salles, eu precisava de um jogador, aí foi ao contrário de outros jogos, eu precisava de um jogador de passe. A ideia com o Marquinho é de construção, é de distribuir jogo. Então, não era o problema nosso de preencher a área, é de distribuição. Horas, o Marquinhos entrou muito bem no início, nos primeiros 5 minutos, mas depois perdeu um pouco daquilo que ele começou fazendo. E aí, de novo, entra essa regulação. O quanto que a gente vai contar com esse jogador, com aquele jogador, o quanto a gente vai ter que trabalhar mais com esse. Então, ainda estou conhecendo alguns jogadores no contexto do quê? Da Série B e do nível da Série B que a Série B é. E a gente vai ter que exigir mais. Mas por que o Marco Antônio não foi usado? Porque o Marco Antônio estava em stand-by pelo Pedrinho. O Pedrinho, se tivesse alguma coisa diferente, que foi o contra o Criciúma, que teve um incômodo na posterior, cansou, a gente já tinha o Marco Antônio de imediato. Por que não fez a substituição com antecedência do 5º jogador? Porque eu já sabia que o Wallace poderia não aguentar os 90 minutos, porque a minutagem dele ainda de jogo não tinha acontecido,
e ele poderia sentir o jogo, né? E foi o que ocorreu. A gente, se eu faço antes ali, eu poderia correr o risco de perdê-lo ali por uma lesão. Então, a gente preferiu fazer isso. Então, a gente teve, assim, algumas coisas desse jogo que a gente ficou algemado, sim, em algumas situações, de poder liberar essa equipe um pouquinho mais. E pelo que é o Atlético Goianiense, a gente não pode negligenciar. É uma das equipes que sempre vai brigar por acesso, sempre vai brigar na parte de cima. Não começou bem a competição, mas a gente viu todos os outros jogos anteriores que ele fez. Sempre perdendo no detalhe, igual a gente perdeu aqui para São Bernardo e para o Criciúma. Eles perderam para o Vila, num erro do goleiro de uma saída de bola. Entende, o Atlético? E estava ganhando do Vila lá dentro. Né? Eles perderam um jogo em casa do Náutico por erros individuais, mas foram muito melhores no jogo. Então, assim, o Atlético é uma ótima equipe, é uma boa equipe, uma equipe difícil, um centroavante ali que é o Coutinho, e a gente tem que entender que é isso. Temos que pensar bem. Provavelmente, segunda-feira, deve estar apresentando mais um atacante, um centroavante. Né? Então, já se apresenta, é um atleta que estava sem contrato e um atleta de um nível muito bom. Eu acredito que vai contribuir demais para nós e dar até sustentação para esses meninos até eles chegarem ao retorno do Igor também. Tencati, boa noite. Boa noite. Meu nome é Wilson Rocha, Sim, Rádio Jovem Pan News Ribeirão Preto e canal W Sports. Sou um admirador do seu trabalho, acho você Obrigado. Um técnico muito vencedor. Eu vou te fazer uma pergunta dividida em duas. Tá. No Campeonato Paulista você disse assim, eu preciso de 8 jogos. Claro. Era isso mesmo? Exato. Exato. Nesse Campeonato Brasileiro, você precisa de quantos jogos para ter esse time do jeito que você quer? Então, no Campeonato Paulista você precisava de 8 jogos, estamos na 5ª rodada do Brasileiro. É. E quantos jogos de Brasileiro você precisa? E a pergunta dentro dela é, com o fechamento da janela, qual jogador, em qual posição você gostaria de ter tido, mas não pôde ter? Ou porque não achou jogador, ou porque pediram muito caro. Então, primeira pergunta com relação ao número de rodadas que você precisa para ter o time que o Tencati quer. Claro. E qual jogador na janela não veio que você lamentou muito não ter tido um jogador para esta posição? Obrigado. Olha, realmente, assim, a quantidade de jogos, a gente sabe que, vocês ficaram com um elenco, a base quase toda do Paulista, ou a maior parte dos jogadores para o Brasileiro. Mas a competição é diferente, né? Ela tem regulação, pontos corridos, existe todo um contexto. Alguns jogadores que a gente contratou estavam se adaptando ao modelo de jogo. Então, eu acredito assim. E aí, uma coisa que vai pesar é a quantidade de jogadores ausentes, que isso a gente tem que levar em consideração. Eu vou te dar um exemplo assim. Tire hoje do Goiás 5 jogadores do Goiás, da base titular do Goiás. Tire hoje do Atlético Goianiense 5 titulares do Atlético Goianiense. Tira 5 titulares do Ceará. Tira 5 titulares do Fortaleza, do Criciúma. Será que eles vão ter reposição igual? Não vai ter. Eu acredito que essas equipes vão ter oscilação. Então, a nossa bronca também foi assim. 2 laterais direitos ausentes, apesar do Pedrinho estar fazendo um trabalho espetacular. Mas a gente tinha 2 caras experientes para poder dar a resposta primeiro, e a gente sabia do que o Pedrinho poderia entregar. Agora são 3, porque a gente tem confiança no Pedrinho, grande também. Como também perdemos o Gava. Os outros meias também não são bons? São, mas cada um tem uma particularidade. Então o Gava tem a particularidade dele, por isso que ele é um meia top 6, top 7 da Série B. Todos os anos aí, um dos caras de assistência, de dinâmica. Um Igor, mesma coisa, e aí vai, né? Então, a defesa mesmo, a gente perdeu o Erickson, teve uma lamentação, mas não deixamos. O Carlão criou um corpo com o Vilar, e no melhor momento do Carlão acontece uma fatalidade da lesão de joelho, né? Então, isso a gente vai buscar de novo as afinidades, as parcerias, claro que a gente treina para que isso, a peça de reposição esteja à altura, mas a gente sabe que daí vem a regulação individual que eu acabei de dizer. O que cada um para cada jogo vai entregar. Então, hoje a gente sentiu já de alguns jogadores, um pouquinho que a torcida fez barulho aqui, um ou outro desregulou daquilo que ele faz ao natural no treino. Então, ele vai ter que regular isso para jogo. Claro, muita conversa, dar apoio, né? A gente não vai apontar dedo, vamos dar confiança, vamos continuar acreditando no jogador, e a gente não tem costume de execrar jogador, ao contrário, é de potencializar, esse é o nosso papel. Então, eu vejo por aí. Então, ele vai nessa margem. Por isso que eu estou falando, 5ª rodada ainda, a gente teve muitas ausências. Nós vamos ter um atleta chegando ainda, o Wallace, por exemplo, que é um atleta que estreou hoje, desde o estadual. Então, é muito tempo, né, para um atleta. Então, e que bom que ele mostrou que é esse Wallace que a gente viu aqui hoje. E a respeito de atletas assim, quando a gente não tem, né, no mercado, porque não é só o problema financeiro, o clube ele disponibilizou um orçamento,
né? E a gente lutou muito para trazer muitos atletas, dava para ter trazido alguns outros atletas com perfil e característica diferente. A gente não vai ficar falando aqui até para diminuir quem está aqui, porque aí eu estou numa gestão de um elenco nesse momento, se qualquer coisa que eu digo assim, eu gostaria de ter contado com aquele jogador e não trouxemos porque também ele não aceitou, ou isso e aquilo, ou nessa posição, aí eu gero um problema interno. O cara vai falar assim, pô, eu era terceira ou quarta opção, então quer dizer, eu estou aqui, não tinha confiança. Então eu acho que assim, né, não se lamentar por aquilo que não veio, potencializar quem está aqui, acreditar quem está aqui, a competição é longa ainda. Se a gente pensar assim, eu gostaria de ter empatado contra o São Bernardo, não ganhamos, mas hoje eu teria mais um ponto, era 8. Se eu tivesse empatado com o Criciúma, que foi 2 jogos que a gente perdeu, hoje eu tinha 9 pontos, 9 pontos nós estávamos no G4, né? Ou estava no bloco dos 6, e é uma competição difícil. Se a gente pegar todos aí que estão nessa briga, vai ter perde-ganha, vai ter perde-ganha, vai ter perde-ganha, vai ter perde-ganha. E nós vamos ter o mesmo processo. E uma coisa que eu entendo, essa equipe ela tem que amadurecer num todo, ela toda. Não é só os experientes, não é só o treinador. Toda a equipe ela tem que amadurecer. E o Botafogo também tem outra regulação. Ela sempre no passado foi uma equipe de mais sofrimento. A gente quer equilibrar essa balança. A gente quer trazer um formato novo. Hoje os adversários, quem está enfrentando o Botafogo, está vendo um Botafogo com um perfil diferente, com uma característica diferente, e digo, a maioria dos adversários estão com medo de enfrentar o Botafogo e temerosos com o Botafogo, porque o Botafogo tem produzido, tem jogado, tem marcado, tem um contexto positivo. Ainda precisa melhorar, concordo, precisa terminar mais jogada, a gente tem jogadas que a gente pode finalizar, tem jogadas que a gente pode melhorar cruzamentos, tem jogadas que a gente tem que preencher mais funil de área, tem bola parada, por exemplo, teve bola parada de novo aí, tem jogador que precisa assumir essa bola parada e que tem condição, e aí se omitiu de bola parada, entende? Então tem tudo isso que a gente precisa construir. Então é treino, jogo, treino e vai evoluindo. Ô Tencati, você, nas 3 últimas partidas, o Botafogo fez apenas 1 ponto, mas no meu modo de entender poderia ter feito 9, poderia ter ganhado os 3. Você Concordo. Não vem se acovardando. Concordo. Vem com um time agressivo, vem com um time jogando o que a gente não via antigamente, há alguns anos atrás, do Botafogo. Então isso dá um sensor assim, que pode a qualquer momento voltar a vencer. Mesmo com muitos desfalques hoje, você manteve a mesma ética, a base do Botafogo, agressivo, tanto é que fez o gol no começo do jogo. No modo de entender, o Botafogo só não venceu mesmo porque teve chance com o Zé Hugo, chutou na trave, o Leandro Maciel, uma próxima da trave, lá do goleiro também, não entrou porque não quis também. A própria bola do Luizão, segundo tempo. A do Luizão também, ali teve tudo para fazer o gol. Então, no modo de entender, foi um detalhe para o Botafogo não ter feito o resultado. Então, eu queria que você falasse um pouquinho desse trabalho que você vem fazendo com esses jogadores, essas chances que estão sendo criadas e o que precisa para essa bola realmente começar a entrar para o Botafogo não passar esses apuros que tem passando principalmente nesses 3 últimos jogos. Não há dúvida, e futebol é aproveitamento, concordo, e essa tem sido, inclusive, a cobrança não só nossa com os atletas, entre eles próprios se cobrando no vestiário, né, de cada um fazer o melhor ainda do que está fazendo e, inclusive, aproveitar as oportunidades de gol, transferir isso para gol. Não desperdiçar as oportunidades, porque o futebol é assim, às vezes você não vai ter 10 chances no jogo, às vezes você vai ter 4, às vezes você vai ter 3, às vezes você tem 2 pontuais, você tem que empurrar, fazer o gol. De novo, né, a gente vai pontuar, olha o São Bernardo lá contra o Náutico, né, teve um jogo muito parecido com o nosso, se defendendo, sofrendo, o Náutico melhor, o Náutico com um pênalti a favor, olha o 3-0 para o São Bernardo fora, e aí? E quem viu o jogo vai falar, mas foi para tudo isso? Não foi. Não foi, mas aí é aquilo que o treinador, inclusive, do São Bernardo disse, naquele período aqui contra a gente. Nós aproveitamos a chance que tivemos, inclusive dos erros que o Botafogo fez, e aproveitamos, e não tomamos. Então, nós precisamos aproveitar mais. Então, se nós temos que se lamentar, hoje temos, porque nós tivemos chance para ganhar o jogo, mesmo depois do 1-1. E, mais uma vez, uma fatalidade. É pênalti, eu concordo, é pênalti, mas é uma fatalidade, né? O Brey... aquilo do... O Brey, ele não tem ação de, como a gente brinca na gíria nossa, de dar coice para trás, porque é a trava da chuteira do Brey que pega no Coutinho, mas assim, ele não tem o movimento para agredir o Coutinho, é o movimento da passada, né? E ficou a interpretação do árbitro do VAR, e aí é aquilo, a interpretação, vai fazer o quê? O cara deu o pênalti, mas de novo uma fatalidade, né? Se nós falarmos assim, chances claras que eles tiveram 2 chutes no primeiro tempo, uma defesa importante, inclusive uma do Everton, que o Jordan teve que intervir, mas depois disso, o que o Atlético fez? O Botafogo estava seguro.
né? Então, nós estivemos mais próximo de vencer, na minha opinião, não aconteceu. E agora é trabalhar, e uma coisa que a gente vai ter que continuar é isso aí, é persistindo, insistindo, trabalhar, melhorar, avançar, né? E confiar que a vitória vai vir, e isso que a gente precisa ter. E o importante, né? Vimos de 2 derrotas seguidas nessa competição de pontos corridos, ela não permite uma terceira, você tem que quebrar a sequência negativa. Então, jogamos para ganhar, não aconteceu, então, na reta final, a gente segurou um pouquinho mais, ficou mais temeroso. Por exemplo, se é um jogo do Paulista ali, igual foi o Capivariano, talvez eu tivesse tirado o Wallace e botado um atacante e trazido o Salles ali, ó. Vamos, é tudo ou nada. Mas é pontos corridos, e um ponto é valioso nesse processo. Tencati, boa noite. Boa Fábio, noite. da Rádio CBN. Queria que você falasse sobre a situação de Igor, Rafael Gava, Gabriel Inocêncio e Vitor Souza para o jogo de quarta-feira. Como é que está a questão da lesão deles? Você espera contar com algum desses 4 atletas para o próximo jogo contra o Cuiabá? E se puder falar também o nome, quem é o centroavante que está chegando? O nome ainda não, porque a gente, até ele chegar aqui assinar, vai que alguém pega no meio do caminho e ele desvia ele, né? Isso já aconteceu muito, né? E todo mundo está caçando o centroavante, procurando, né, centroavante. Então a gente não vai falar, mas amanhã ele vai estar aí, a partir de terça, treinando, aí acredito que vocês vão já entender quem é o atleta. Com relação aos nossos atletas que estão no DM de retorno, assim, o que está num estágio avançado, mais Gabriel Inocêncio, né? Então, inclusive, vai estar à disposição já para o jogo do Cuiabá. A gente deve ter o Gava aí para ajustar. Amanhã ele vai treinar. Se daqui a pouco a gente sentir que ele está bem, nem que for para estar no banco e entrar no jogo, é possível. Então a gente vai sentir. Está muito apertado, né? Hoje, já quarta-feira, o jogo. Então a gente já viaja terça. Então esse jogo apertado. Esse também tem a garantia. O Igor, um pouquinho mais de tempo, né? Então, ainda provavelmente para o jogo do Náutico, é onde que a gente deve ter ele. Agora, com o Cuiabá, acho difícil. E o Mariano também, que deve ter o retorno dele, se não for agora, na sequência depois, contra o Náutico também. Mas mais certeza, garantia, Gabriel Inocêncio e o Gava. Vitor Souza também ainda, a gente acredita assim, melhorou muito já a dor dele, mas não sei se talvez para esse jogo esteja à disposição do Cuiabá. Acredito que deva ser Jordan ainda, então só para a próxima partida. Né, que é uma lesão chata, incomoda, parece que não, mas o goleiro, como tem muita queda, né? Então, se fosse um jogador de linha, inclusive, tomava a medicação e vai. Mas como ele tem muita queda, ele vai ter dor e vai incomodar, então o departamento médico entendeu que isso pode piorar e agravar para frente. Então, por isso que segurou agora nesse momento. Então, acredito que com eu contra o Cuiabá, talvez não volte ainda. A do Queiroz também. O Queiroz também, assim, já está no processo de evolução, vai treinar com um grupo já a partir de amanhã, né? Então nós vamos sentir dele, né? Como vai ser o comportamento dele, porque esses jogadores que tiveram uma lesão um pouquinho mais chata e mais longa, a gente precisa fazer campo aberto, para saber o quanto que eles vão entregar e se não vai sentir numa relesão, né? Foi o caso do Mariano, né? O Mariano foi uma relesão, uma infelicidade, uma fatalidade ali. Então, por isso que a gente também vai sentir se o Queiroz terá esse retorno também ou ainda não. Tá? Mas contra o Náutico é certeza. Contra o Náutico é certeza que os jogadores estarão em campo. Tencati, Pedro Coralha, Globo Esporte. Boa noite. Boa noite. Sobre essa sequência, né? 2 vitórias, 2 derrotas, agora o empate. O torcedor e vocês já passaram por todos os cenários praticamente nessa Série B. Sim. O que tirar como lição de um empate como hoje? Acho que não sei se o professor concorda. Primeiro tempo mais movimentado, um segundo tempo um pouco mais ralentado, se foi calor ou não. E como adaptar isso para enfrentar o Cuiabá fora de casa, que também é um adversário que vai querer impor seu ritmo ali na fresquinha Cuiabá. Obrigado, professor. Essas regiões, assim, tanto aqui como em Goiânia, tem climas parecidos, Cuiabá, outras regiões muito quentes, né? Eu acho que é até um crime esse jogo desse horário de 16 horas. 17 horas a gente vê que diminui. Então o rendimento das duas equipes, não foi só o Botafogo ou o Atlético, você pode ver que inclusive o Atlético também despencou o segundo tempo, né? Começou muito competitivo o jogo, as duas equipes, muito competição, muito duelo, e o Atlético sempre teve esse perfil de time físico, né? E o segundo tempo ele diminuiu. E os atletas procuraram o quê? Tentar mais controle de bola. Então, faltou, inclusive, mais agressividade, velocidade, articular,
mas bateu um desgaste maior por parte de ambas as equipes. Então, o jogo diminui os seus rendimentos, né? Então, tem essa sequência, Cuiabá o jogo é à noite, então esse é o alento, né? Mas é óbvio que sempre vai estar mais quente, é quente lá. E a gente tem que reunir forças, talvez a gente vai ser necessário dessa equipe que iniciou 1 ou 2 ou 3 ajustes para o jogo do Cuiabá, vamos ter que medir quem vai ter uma recuperação já inteira para o jogo, quem não vai ter. Então, esses jogos apertados, a gente tem que ponderar isso. Se eu tenho jogadores à altura para entrar, né, como a gente tem revezamento no meio campo, a gente tem plena confiança no Marco Antônio, que já não entrou no meio, mas entrou na lateral, o Thiago, que jogou lá contra o Criciúma, já tinha jogado jogos anteriores, né, o Ney, que vinha sendo um titular no estadual, daqui a pouco ele pode aparecer também para segurar um outro atleta, né, então depende muito disso, e a gente vai treinar amanhã e terça, sentir, e o processo da recuperação para ver o que vai ser melhor para nós lá, e até a melhor estratégia contra o Cuiabá. E, claro, o cenário dos resultados, eles assim, machucam um pouco, como foi os 2 jogos anteriores, né? As derrotas que nós tivemos, não justifica, né? Então, porque a equipe produziu, a equipe foi organizada, talvez, inclusive, assim, um sentimento que eu tive lá, até vocês não estavam presentes na coletiva, mas é um sentimento nosso, quando a gente ficou com um homem a mais ali, que a gente tinha que ter ido martelar o Criciúma e, sabe, pressionar, ter chutado mais, cruzado mais, definido mais jogada, e a gente ficou mais para controlar jogo, né? Então, poderia ter feito isso mais, mas paciência, foi aprendizado, então fica essas lições. E uma coisa que aconteceu hoje, foi o que a gente já regulou, entrou no estado de alerta, que é o que a gente criou, 44, 43, 45, não fez o gol, olha, vamos continuar buscando o gol, mas a moçadinha aqui de trás em alerta, porque não podemos mais tomar gol em acréscimo, chega, se não ganha o jogo, empata e vamos para um ponto. Queremos quebrar essa sequência negativa, então por isso que também, na reta final ali nos acréscimos, a gente deu uma segurada na hora de fazer loucura, até pelo momento que a gente vem. Quando a gente encaixar um momento de novo favorável, aí óbvio, segue, vamos pressionar o tempo todo, até os minutos finais, mas acredito que sempre a gente tem que ser inteligente para regular isso. Senão a equipe entra numa vibe de 3 derrotas, aí a coisa fica pesada no ambiente. Vai tirando a confiança, vai tirando a verdade do trabalho, e aí fica perigoso. Boa noite, professor. Boa noite. Até pegando um pouquinho da carona do final da sua resposta, da última pergunta, no jogo contra o Criciúma, o Botafogo entrou com um esquema tático diferente, jogando com um homem a mais no meio. Certo. Depois da lesão do Igor, o Botafogo tinha a oportunidade de mudar o esquema, de você colocar, às vezes, o Luizão, que era um homem mais de área, você preferiu colocar o Zé Hugo, o Botafogo faltou essa incisividade, como o senhor bem falou agora, né? E aí, agora, contra o Goianiense, volta ao esquema com 3 homens de meio, mais 3 homens na frente. Essa variação tática, ela é de adversário para adversário, é mais uma questão de jogadores que estão sentindo no momento, e também para falar um pouquinho sobre o Darlan, que jogou hoje, ele estreou a camisa do Botafogo hoje. Exato. Né? Um jogador que foi contratado para a Copa Paulista o ano passado, acabou não jogando, o senhor observou que poderia fazer parte, acabou tendo que jogar hoje, né, devido ao cansaço do Wallace, e se vai ter sequência, mais oportunidades com as lesões dos companheiros. Obrigado. Olha, começando até pelo Darlan, pela última, né, ele pode ter sequência, e é o imediato ali, na minha opinião, né, então a gente até ponderou na semana com o Wallace, se não tivesse nenhuma intercorrência com ele, e como ele já entrou contra o Criciúma uma parte do jogo, né, a gente também, se não jogasse o Wallace, seria o Darlan, né, mas como o Wallace se comportou bem no treinamento, sentiu segurança, gerou segurança para nós, e, o Wallace para o jogo, mas o Darlan já em stand-by e é o cara direto ali, seja para Vilar ou seja para ele. Apesar de ser um canhoto, mas ele pode jogar o Wallace para o lado direito, que o Wallace tem essa facilidade de ir para o lado direito vir aqui, então a gente tem confiança, e ele tem treinado bem o Darlan. Então é mais uma promessa da base do Botafogo, a gente considera um jogador de base, um jogador de formação ainda, né, que vai ainda, mas não foi formado na categoria juvenil, mas foi adquirido com idade, é jovem ainda, então se a gente analisar hoje, tinha Thales, tinha ele que entrou no jogo, o Darlan, Pedrinho jogando, né, o Eric no banco, então assim, está mostrando que a base do Botafogo é isso, é aliar com os profissionais, e essa é a nossa intenção também, colocar os jogadores. Com relação às estratégias, a gente tem o ponderamento de equipe para equipe, jogo para jogo. Eu acho que talvez, olhando para trás ali, a gente analisaria assim, talvez não teria colocado o Zé Hugo, né, de centroavante, mas a gente testou ele na semana, ele se comportou bem, porque ele já tinha jogado como um falso 9, e a gente queria assim, a gente sabia que o Criciúma ia nos pressionar bastante.
E ali naquele momento, quando a gente coloca o Zé Hugo, a gente estava ainda 11-11, né? Então o Criciúma não tinha um jogador expulso. E aí, quando é expulso esse jogador, aí a gente falou, putz, agora ele vai mudar o modelo, ele vai jogar mais baixo a marcação. Você pode perceber que eles estavam tentando pressionar mais a gente. E o Zé Hugo ia gerar mais mobilidade entre os zagueiros do Criciúma para infiltração, ataque a espaço. E essa era a ideia. Mas aí, quando mudou, aí o Zé Hugo ficou encaixotado. Então, talvez ali... E aí, um dos problemas foi as lesões, igual do Carlão. Eu tive que botar o Wallace, né? E a questão do Gava, que é da onde a gente optou já por um outro meia. Se a gente talvez pensasse diferente ali, poderia até ter cabido, né? Entrar o Luizão e voltar o Zé Hugo para a lateral, para a beirada. Mas são situações que ocorrem e aí nos faz refletir. Por isso que hoje a gente já pensou assim, treinamos, ó, o Zé Hugo é aqui que ele vai bem, e foi bem, né? Fez um grande jogo, entende? Só cansou na reta final, por isso que a gente também colocou o Ney, né? E o Luizão lá, porque é o centroavante. Então a gente tem que confiar, e até para ver o Luizão, né? A gente precisa sentir como que ele é de jogo, e na minha opinião teve um bom comportamento. É que vai ficar marcado pelo quê? A chance do jogo. Mas ele estava ali. Se você vê, inclusive, assim, o momento da finta de corpo que ele faz no zagueiro foi espetacular. Ele ameaçou ir no primeiro pau, parou, o zagueiro correu, ele recebeu livre. Né? E nesse momento, que aí, para finalizar, é uma questão dele, que daí não tem como a gente interferir. Paciência, quem sabe na próxima ele empurra no gol. Né? E quem sabe quando entrar de novo, vai empurrar essa bola no gol. E é assim que é o atacante, a gente tem que confiar, a gente tem que dar apoio, é um bom menino, um bom jogador, então a gente tem que fazer isso, é confiar. Eu acho que era isso nas perguntas, né? Beleza, pessoal? Abraço.